Estamos de volta com a cobertura do vestibular da PUC Minas do segundo semestre de 2012. E dando seguimento à nossa programação, o gosto pelo universo encantador da leitura pode ser o primeiro passo para a escolha do curso superior. No caso dos estudantes de letras, trabalhar com as palavras, gêneros textuais e diferentes idiomas encontra novos contornos com o advento da internet e das tecnologias da informação. Para falar sobre esse e outros desafios da área, eu converso agora com Juliana Alves de Assis, professora do curso de Letras no campus da PUC Minas, Coração Eucarístico. Professora Juliana, obrigada por comparecer hoje aqui ao nosso estúdio. Eu que agradeço a oportunidade. Professora, e o que nós falamos ali agora há pouco é verdade, né? O advento da internet, ele traz novas possibilidades de leitura, novos textos se apresentam no dia a dia aí do público, não é mesmo? É verdade. Traz, eu penso, desafios para o cidadão, de modo geral, e especialmente para aquele que se interessa por cursar a área de letras, né? Especificamente sobre o curso de letras, que eu penso seja um dos temas da nossa conversa, o curso de letras, ele considera essa demanda atual relativamente às práticas de leitura e escrita e, nessa medida, não focaliza apenas o objeto livro, né, como objeto de interesse da formação dos leitores, já que nós somos absolutamente assaltados ou atropelados por uma gama enorme e variada de textos nas suas múltiplas semioses. Eles nos afetam aí no dia a dia e nas maneiras mais surpreendentes possíveis, não é mesmo, professor? É verdade. Eu acho que, exatamente pensando na formação do leitor, é preciso que a gente considere a necessidade de que a forma como a gente lida com essa quantidade imensa de textos, né, que nos atropelam no dia a dia, que ela seja orientada também por uma resposta crítica, reflexiva, né? Então, a ideia de um leitor crítico é uma preocupação da formação profissional do curso de letras, estejamos falando da formação de professores, estejamos falando da formação de bacharéis. E os profissionais que se formam através do curso de letras, eles têm que todos os dias estarem atentos mesmo a essas novas linguagens, esses novos usos que a linguagem recebe no dia a dia, não é, professor? Eu acho que, pensando na formação do profissional da área de letras, né, o nosso objeto é, de fato, linguagem ou linguagens no plural, né, pensando exatamente nessa lógica que estamos aqui discutindo. Então, o profissional de bacharelado, quer dizer, o curso de letras prevê a formação do bacharel num período de 3 anos, né? E uma das possibilidades de atuação desse profissional é na área de revisão de textos, né? Mas essa não é a única área. Esse profissional ele pode atuar, por exemplo, se dedicando às atividades de redação no ambiente digital, que pressupõe, é claro, determinadas características, ou conhecimento de determinadas características para o texto que vai circular nesse ambiente, que devem ser consideradas por esse profissional. Então, na medida em que nós estamos estudando o funcionamento da linguagem, né, em todas essas diferentes dimensões, né, ou esferas, né, da atividade humana, esse aluno vai sendo formado exatamente para que ele dê conta de responder a partir da leitura, da revisão, da adaptação de textos, exatamente considerando essas especificidades. Se nós pensarmos na outra modalidade que o curso oferece, que é a modalidade de licenciatura, portanto, a formação de professores para atuar com a disciplina língua portuguesa, com a disciplina língua inglesa ou com a disciplina língua espanhola, essas mesmas características, né, dessa multiplicidade de funcionamento da linguagem, elas também devem ser consideradas, né? Uma das características do curso, Carolina, e que foi inclusive muito elogiada pela avaliação externa que o curso sofreu no ano passado, em 2011, né, portanto, a avaliação do MEC, elas tinham como objeto o curso de bacharelado, mas nós temos um aspecto que nos diferencia, que é exatamente o fato de que um grande número de disciplinas é comum ao percurso de bacharelado e ao percurso de licenciatura, exatamente com essa preocupação de possibilitar que o estudante possa compreender o que se exige hoje na atualidade para o relacionamento com a escrita
e a escrita sempre envolvida com outras semioses, como na internet nós lidamos ao mesmo tempo com a semiose escrita, com a imagem, com o som, e tudo isso vai exigir habilidades específicas para o cidadão, né? Não somente na internet, mas a gente pode pensar, por exemplo, em determinadas exigências que dizem respeito ao mundo do trabalho, né? Que é claro, considera-se aquilo que é da ordem da internet, porque ela é uma realidade no nosso mundo, mas também há outras demandas que precisam ser consideradas para esse profissional. A área de atuação do profissional formado em letras é grande, não é, professora? Assim, ele pode, como a senhora disse, cursar, a partir do bacharelado, já desenvolver diversas atividades. É grande exatamente porque o nosso objeto é um objeto que perpassa as diferentes atividades da vida humana, né? Então, não há como pensar o ser humano sem pensar em linguagem, não há como pensar o ser humano sem pensar em leitura no sentido amplo, né? E também, eu penso, é necessário que o ser humano possa cada vez mais ser convocado a ter uma relação com a escrita que necessariamente considere a dimensão da autoria, porque quando a gente escreve, né, a gente está um pouco escrevendo a nossa história, aquilo que a gente é. Eu acho que isso precisa ser disseminado, né, para diferentes campos. E aí, eu gostaria não sei se há tempo, de falar um pouco sobre, quer dizer, embora exista essa multiplicidade de atuação, e de fato há, eu gostaria de destacar uma que me parece ser de fato cara e que no caso da PUC Minas representa algo que é a vocação dessa instituição, né? A licenciatura. A gente vive hoje, e penso que esse é um movimento de âmbito mundial, um resgate da profissão docente, no movimento de valorização desse profissional, porque de fato é impossível pensar numa grande nação, num projeto de nação que seja vitorioso, sem que existam investimentos na educação. E esse investimento, ele começa de fato por uma formação sólida do professor, né? É nessa medida que não só na área de letras, como também em outras licenciaturas que a universidade está oferecendo, que vem oferecendo, é que eu reconheço esse compromisso com a educação brasileira. A formação, uma formação boa do professor, na licenciatura, como a senhora disse, é fundamental para poder passar adiante esse conhecimento de uma forma boa para os alunos, né? Interessante, adequada também ao perfil de cada aluno. É verdade. E a própria valorização desse profissional, eu penso, começa com uma formação que seja de qualidade e que considere a importância, né, na perspectiva desse próprio profissional que ele tem na sociedade. No caso do curso de letras, nós acreditamos que essa formação também passa pela formação cultural. Então, nós temos uma iniciativa que se dá sobretudo nos primeiros e segundos períodos, de levar o nosso estudante a diferentes ações de âmbito cultural, e uma delas que eu destaco, por iniciativa da professora Márcia Marques de Moraes, é a ida mensal dos nossos estudantes ao MAU, ao Museu de Artes e Ofícios, para conversar com escritores, são escritores convidados que falam sobre o seu ofício de escrita. E essa possibilidade, ela leva, é claro, a que os alunos possam entrar em contato com os textos produzidos por esses escritores e, ao mesmo tempo, conversando com esses escritores, entender um pouco mais o que significa, o que representa o universo da escrita. Muito interessante, professora. E a gente conversava mais cedo, antes de entrarmos ao vivo, e a senhora me deu um dado que eu fiquei um pouquinho assustada, né? Que foi, a senhora falou que as pessoas estão lendo mais. Aí eu falei, gente, mas com a internet estão lendo mais mesmo? Aí explica pra gente, professora, estão lendo porque tem contato a todo momento com os mais diferentes tipos de texto, né? Eu acho que esse é um aspecto, né? Eu acho que a população, ela tem condição de estar exposta aos mais diferentes textos, e isso significa, de fato, uma necessidade maior de leitura, né? Eu preciso ler para ir ao caixa eletrônico, né? A gente precisa ler para se informar, e os objetos de leitura, eles são bastante variados, e eles não se resumem mais ao livro, né? Ao papel, né? Ao jornal,
jornal em papel, né? E nem Vejam, as frases, por exemplo, também feitas de forma linear. claro, né? Na sua área, por exemplo, eu penso que a gente tem hoje uma quantidade de jornais, de tabloides, né? Jornais cada vez diminuindo menores. mais as notícias. Sim, mas eu fico pensando também se o jornal, na sua grande extensão, né? Se todas as pessoas leem o jornal inteiro, né? Talvez esses tabloides, né? Com as notícias encurtadas, que também é alguma coisa que reflete, né? A nossa relação com o tempo, né? No mundo cotidiano, eu acho que, de certa forma, isso pode significar um atendimento àquilo que determinados segmentos, né, da nossa sociedade já vinham praticando quando liam o jornal, né? Muitas pessoas compravam o jornal e liam apenas classificados. Ou as manchetes. Ou as manchetes, né? Então, é possível pensar na ideia de leitor com uma perspectiva um pouco mais pluralista, né? Porque há gestos de leituras diferentes, há formas, portanto, de se relacionar com o texto, né, que é específica, mas eu acredito que, ao contrário, né, as pessoas estão lendo cada vez mais, né? É claro que não importa apenas aquilo que é da ordem da quantidade, né, mas, sobretudo, o que é da ordem da qualidade. E nós temos, por exemplo, o INAF, né, que mensura para nós o Índice Nacional de Alfabetismo Funcional, e das pesquisas de 2005 para cá, o registro que nós temos é de que cada vez mais temos impactos de políticas culturais e educacionais que têm como objetivo exatamente possibilitar que as pessoas possam ampliar as suas habilidades para o trabalho com texto na nossa sociedade. É óbvio que existem ainda muitas limitações a serem vencidas. Muitos desafios também, né, sim, professora? Né, porque, de fato, há determinados segmentos que ficam à margem daquilo que nós consideramos ideal em termos das demandas, né, impostas pela nossa sociedade ou trazidas pelo nosso mundo contemporâneo para a relação com a leitura e a escrita. Mas eu percebo, sim, avanços, e é preciso que a gente considere e que valorize, né, os avanços resultados das pesquisas mais recentes sobre essa temática. E o profissional, né, do curso de letras, os alunos devem sempre ficar atentos a índices como esse, a divulgações de pesquisas como essas. Atentos e preparados para atuarem como agentes nessa lógica de fomentar condições para que as pessoas possam cada vez mais, de forma crítica, reflexiva e atuante, se comprometer com os textos que circulam na nossa sociedade. Ok, professora. Muito obrigada pela sua disponibilidade, a gentileza da entrevista. Eu conversei com a professora Juliana Alves, do curso de Letras. Obrigada e sucesso aí, mais sucesso para o curso. Obrigada. Ok? Então agora nós vamos voltar à portaria principal do campus Coração Eucarístico e vamos conversar com a repórter Fernanda Mello. Fernanda, boa tarde. Boa tarde, Carol. Como a gente pode observar, a movimentação no vestibular da PUC Minas é intensa, o que mostra o prestígio e o reconhecimento na qualidade de ensino. Eleita pelo Guia do Estudante por 3 vezes como a melhor universidade privada do Brasil e considerada a maior universidade católica do mundo, a PUC mostra a cada ano seu diferencial. E é sobre isso que eu converso agora com o professor Mosair Salomão, secretário de Comunicação da PUC. Mosair, a PUC possui identidade e um nome consagrado quando se fala em ensino universitário. E, de fato, qual é o diferencial da PUC Minas? Boa tarde, Fernanda. Veja só, eu acho que o diferencial, acima de tudo, você mencionou em alguns títulos que muitos nos honram, a maior universidade católica do mundo, 3 vezes já escolhida a melhor universidade particular do Brasil. Todos esses reconhecimentos colocam para nós, digamos assim, responsabilidades ainda maiores. É a busca permanente dessa excelência na pesquisa, nos nossos 26 cursos de pós-graduação em estrito senso e também mais de uma centena de cursos na pós-graduação lato sensu. Também excelência na extensão, são mais de 300 hoje projetos espalhados por Minas Gerais, com atuação intensa, presencial dos nossos estudantes, nossos professores, colaboradores em geral
aqui da Pró-Reitoria de Extensão e também, e hoje aqui uma data importantíssima que é a realização do processo seletivo, excelência na graduação. Por semestre na PUC entram novos 6.000 estudantes que escolhem a universidade para aqui se profissionalizar, para aqui construir sua carreira e levando muito em consideração, além dessas excelências que eu mencionei, uma formação ética, uma formação cristã, que é a marca da PUC Minas. Então, veja, nós somos aqui mais de 2.000 professores, 2.000 funcionários que diuturnamente se dedicam a que tudo isso que nós aqui mencionamos, ou seja, toda essa imagem acerca da PUC Minas, seja sustentada por um trabalho principal que é a produção de conhecimento, de um conhecimento cidadão, de um conhecimento ético, formado na cultura da justiça e da paz. E toda essa estrutura preparada, com equipe docente, com a infraestrutura para os cursos, como que a PUC se prepara para receber esses novos alunos? É uma preparação intensa, veja só, aqui hoje são milhares de estudantes prestando vestibular para as vagas que nós oferecemos em todas as nossas áreas. A PUC Minas tem um cuidado especial, claro, também com o veterano, mas um cuidado especial com o calouro, porque ele exatamente está fazendo uma passagem de vida, que era aquela vida ali do colégio, ou seja, do ensino médio, para entrar numa nova cultura agora de exercício ou de participação no processo de aprendizagem, que é o ensino universitário. Daí a nossa preocupação em acolhê-lo bem, que ele entenda como se dão, como se configuram os processos do ensino superior, como ele vai ter mais autonomia em relação à sua construção, seja de currículo, mas também numa relação com o corpo docente, com seus colegas de sala de aula e, acima de tudo, entendendo que nós pegamos esse aluno ali hoje, cada vez mais novos, né, 17, 18 anos, que a universidade também tem que pensá-lo naquela sua missão que é principal, que é a missão da educação. E nós já temos bons resultados, né, Mosair, de todo esse preparo que a universidade oferece aos alunos, com profissionais, quando vão para o mercado de trabalho, eles já se colocam numa posição satisfatória, né? Sim, a PUC tem esse acompanhamento, tem essa preocupação com o egresso. Felizmente, hoje, os próprios alunos, os nossos próprios ex-alunos, fazem questão de dar testemunhos importantes em relação àquilo que foi a marca da PUC Minas na vida deles. E essa é uma coisa que a gente acolhe, a gente observa com muito carinho, sabe? Como que a universidade, de modo positivo, de modo assim profundo, toca a vida do aluno que por aqui passa. E a grande novidade no vestibular esse ano, que todo mundo já deve estar sabendo, é o curso de medicina. Qual que é o diferencial que está sendo oferecido para quem quer começar a estudar medicina aqui na PUC Minas? Veja só, o projeto pedagógico do curso de medicina, e aí é claro que o núcleo docente, né, que concebeu o projeto e que agora já o está implantando, ele teria aqui os professores do núcleo docente teriam condições bem melhores para falar do que eu, mas observe você que, acima de tudo, a PUC Minas, ela no seu compromisso com uma sociedade mais ética, como eu falei aqui, mais cidadã, o curso proposto, ele vai ao encontro daquilo que hoje, digamos assim, as grandes linhas da medicina preconizam, e aqui também, no caso, o próprio governo federal, eu diria então o Estado em geral, mas falando aqui de governo federal via Ministério da Saúde, Ministério da Educação, defendem que é a formação de um médico numa perspectiva humanista, no médico que saiba ouvir o paciente, no médico que perceba no outro não simplesmente a doença a ser tratada, mas acolhê-lo naquilo que efetivamente ele demanda em termos das suas necessidades de todos os níveis. Ou seja, a formação que o nosso curso de medicina pretende dar, nesses 6 anos da graduação, em que se forma um médico generalista, efetivamente tem o objetivo de contemplar a formação de um profissional que seja sensível a isso tudo que eu mencionei.
E quando que começam as inscrições para o vestibular de medicina? As inscrições para o vestibular de medicina, quer dizer, hoje a gente está fazendo a prova do processo seletivo segundo 2012 e as inscrições para o vestibular de medicina, também para o segundo semestre de 2012, as inscrições já começam amanhã. Elas seguem até o dia 9 de julho, é importante essa data. Então o candidato pode se inscrever de amanhã até 9 de julho e as provas ocorrerão no dia 22 de julho. Tá certo, muito obrigada, professor. Continue nos acompanhando com a nossa programação especial do vestibular da PUC Minas. Fernanda Mello, vestibular PUC Minas, segundo semestre 2012. Muito obrigada, Fernanda, trazendo aí as últimas novidades do curso de Medicina que a PUC passará a ofertar já no próximo semestre. Fique ligado nas novidades deste outro processo seletivo. E você fica agora com o segundo bloco, do programa Esportes Gerais, Saúde e Qualidade de Vida na tela da sua TV. Daqui a pouco estaremos de volta com a cobertura ao vivo do vestibular da PUC Minas, segundo semestre de 2012. Fique com a gente.